Shalom, amados irmãos, amadas irmãs, que toda a paz que há em Cristo Jesus seja derramada de forma abundante sobre as vossas, sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas como para todo o sempre, no glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez estamos aqui reunidos para darmos continuidade nesse nosso estudo, que eu batizei de Fenômeno Babel versus o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fenômeno Babel, entenda, religiões, todas as religiões, versus em oposição ao Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a propósito, hoje vamos justamente falar um pouco sobre o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E já vos adianto, e sou sempre redundante em dizer que somente o Evangelho da graça é diferente de todos os demais segmentos. Somente o Evangelho da graça é diferente de todas as religiões. Somente o Evangelho da graça é diferente de todas as filosofias. Todas, absolutamente todas as religiões e filosofias parecem diferentes, mas em essência, que é o que realmente importa, são todas iguais. Somente o Evangelho da graça é grátis. A gente já começa por aqui. Somente o Evangelho da graça destoa de todas as religiões e de todas as filosofias. Somente o Evangelho da graça é grátis, 100% grátis. E aqui é o início dessa nossa conversa. A gente começa com esse conceito. Somente o Evangelho da graça é 100% grátis. Repare que todas as religiões e praticamente tudo nessa vida tem o seu preço a ser pago pelo homem. É o homem que tem que pagar o preço. Preço para conquistar bênçãos, preço para ser salvo, preço para comprar um carro novo, uma nova casa. Tudo tem seu preço a ser pago pelo homem. Preço, preço, preço. É preço para todo lado. Tudo tem seu preço a ser pago pelo homem. Nada é de graça, a não ser o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da graça é 100% grátis. E as pessoas, todos nós, de forma geral, estamos tão condicionados pelo sistema a pagar um preço por tudo e para tudo que não conseguimos mais compreender e assimilar o pleno e simples significado da graça. O sistema nos condicionou de forma tal que nós já não conseguimos mais compreender, assimilar o pleno e simples significado da graça. Tudo tem seu preço.
Como assim grátis? Como assim? Tudo tem seu preço, todas as religiões têm seu preço. A casa que eu tanto quero tem um preço, o carro que eu tanto quero tem um preço. Como assim pode existir algo que é totalmente grátis? Sim, o sistema nos condicionou de tal forma que a graça parece uma utopia, mas não é. O evangelho da graça é 100% grátis, pois Jesus já pagou o preço. Entenda, é grátis para nós, mas não foi barato. É grátis para nós, mas não foi barato, pois Jesus pagou um alto preço, mas foi Jesus quem pagou. Jesus pagou integralmente o preço, não deixou nada para eu pagar, nem para você pagar. Jesus pagou integralmente o preço. Jesus pagou um altíssimo preço por nós. A graça é grátis para nós, mas não foi barato, pois Jesus pagou um alto preço por nós. E entenda, eu preciso que você entenda: o homem nunca será merecedor de coisa alguma. O evangelho é grátis, é graça, é favor imerecido, é Deus dando tudo para quem não merecia nada. Portanto, eu preciso que você entenda de uma vez por todas que o homem nunca será merecedor de coisa alguma. E esse é um dos princípios da graça e do evangelho. Esse é um dos princípios do evangelho, um dos princípios da graça, que o homem nunca foi e nunca será merecedor de coisa alguma. O homem sempre tentou se auto-justificar, sempre. O homem sempre tentou ser independente, ser autossuficiente. O homem sempre quis a autossuficiência. O homem sempre quis ser independente, não depender de Deus. O homem sempre quis se auto-justificar, porém, somos mega limitados, tanto fisicamente como intelectualmente. Somos barro, somos apenas meros mortais, objetos do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Misericórdia, essa é a palavra-chave. Somos objetos da misericórdia, do amor de Deus, pois o homem nunca foi e nunca será merecedor de nada. Somos muito menos que um grão de poeira diante da imensidão do universo. Somos muito menos do que poeira. E mesmo assim, somos prepotentes ao ponto de achar que podemos nos auto-justificar diante do Criador. A gente é menos que poeira diante da imensidão do universo. Mas mesmo assim, a gente acha que pode se auto-justificar diante do Criador. Eu não tenho vício, eu vou à igreja, eu tenho uma religião, sou trabalhador, sou honesto, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, não adultero.
A gente é prepotente ao ponto de achar que podemos nos auto-justificar diante de Deus. E a verdade é que eu acredito que consigo, que posso ser bom. Essa é a bem da verdade. Eu acredito que consigo, que posso ser bom, que posso ser justo. Eu, dentro de mim, eu acredito que eu consigo atingir esse padrão de justiça. Eu acredito que eu consigo atingir o estágio de bom. E eu acredito poder comprar Deus sendo bom. Sim, eu acredito poder comprar Deus sendo bom. Eu consigo ser bom, eu acredito nessa falácia. Eu consigo ser bom, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu estou me auto-justificando diante de Deus. Eu acredito nessa falácia e eu acredito poder comprar o favor de Deus sendo bom. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 18. Diz assim o Evangelho: replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Não há homem bom, nenhum homem é bom. Eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas. Eu não consigo me auto-justificar diante de Deus. Para de acreditar nisso. Eu não consigo comprar Deus sendo bom. Eu não consigo ser bom, pois não há homem bom, nenhum homem é bom, bom somente Deus. Observe como Deus nos vê, o que somos sob a perspectiva de Deus e do Evangelho. Abra comigo o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Observe aqui comigo como Deus nos vê, o que somos sob a perspectiva de Deus e do Evangelho. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Olha o que o livro de Eclesiastes está dizendo. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Abre comigo também em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Olha o que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos, absolutamente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe que dá para entender? Eu vou até voltar, vou ler novamente Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 18. Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Sabe que dá para entender? Não há homem bom, não existe homem bom, bom é somente Deus. Entenda de uma vez por todas. Entenda de uma vez por todas e pare de tentar se auto-justificar e, consequentemente, se auto-enganar.
Não há homem bom, bom somente Deus. Entenda de uma vez por todas, o padrão de Deus para a perfeição é inatingível. O padrão de Deus para a perfeição é inatingível para nós humanos. O padrão de Deus é sobremodo alto e não existem atalhos, gatos e afins. E também não há barganhas a fazer. Para que o homem mereça, faça por merecer, ele tem que ser perfeito. Para que o homem mereça, para que ele faça por merecer. Você quer ser justo? Você quer ser bom? Então você tem que ser perfeito. Perfeito, essa é a palavra. Completamente perfeito, irrepreensível. Pois Deus é perfeito. Deus é perfeito. E se você quiser se auto-justificar diante de Deus, você também tem que ser perfeito. Perfeito, irrepreensível, pois o nosso Deus é irrepreensível. O nosso Deus é perfeito. Entenda, entenda, para que o homem seja ele próprio, supostamente, capaz de construir a sua torre, a sua torrezinha de Babel, a sua personal torre, o seu pilar cósmico, a sua Starway to Heaven, para que o homem seja ele próprio capaz de construir a sua própria torre de Babel e supostamente obter êxito, ele tem ou teria que satisfazer o padrão divino, que é a perfeição. Quer construir torre de Babel? Você quer alcançar, você quer chegar até Deus, você quer se auto-justificar diante de Deus, você tem que satisfazer o padrão divino. Você tem que satisfazer o padrão divino. Que padrão é esse? A perfeição. Você tem que ser perfeito, assim como Deus é perfeito. Simples assim. E onde eu posso encontrar esse padrão, esse modelo de perfeição? Onde? Lá no Velho Testamento, na lei de Moisés. Você quer entender? Você quer compreender qual o modelo de perfeição que Deus exige do homem para que ele possa começar a querer se auto-justificar ou a merecer alguma coisa? Vai lá na lei de Moisés, no Velho Testamento. Ali você encontra o padrão, esse modelo de perfeição que Deus exige. Lei de Moisés. E por tabela, falarei aqui um pouco sobre o judaísmo. Vamos falar um pouco da lei de Moisés e, consequentemente, vou falar por tabela um pouquinho aqui sobre o judaísmo. O padrão de perfeição de Deus pode ser verificado na lei de Moisés. Sim,
o padrão de perfeição de Deus pode ser verificado na lei de Moisés. Porém, eu lhe asseguro, nenhum homem, exceto Jesus, foi capaz de cumpri-la. Nenhum homem, exceto Jesus, foi capaz de cumprir a lei de Moisés. Nenhum homem. O povo de Israel, os judeus e o judaísmo se equivocaram ao querer viver e se justificar pelas obras da lei, mediante as obras da lei. O povo judeu, o povo de Israel e o judaísmo se equivocaram brutalmente nisso, querer viver e se justificar pelas obras da lei. E viver, se justificar e buscar a salvação através das obras da lei. Eles cometeram esse erro brutal, viver, se justificar e buscar a salvação através das obras da lei. Isso fez e faz com que o judaísmo seja participante desse sistema Babel, desse fenômeno Babel, pois eles querem viver, se justificar e buscar a salvação através das obras da lei. E sendo assim, o judaísmo se torna participante do sistema Babel. Viver, se justificar e buscar a salvação através das obras da lei. Foi um terrível equívoco dos judeus e do judaísmo. Viver, se justificar pelas obras da lei, buscar a salvação através das obras da lei. A lei chega a ser absurda para o padrão humano. Absurda para o padrão humano. Não temos capacidade para cumpri-la. Está aí o erro brutal do judaísmo, do povo judeu, que não crê em Cristo. Aqueles que creem no Evangelho da Graça, esses entenderam. Agora, o judaísmo cometeu e comete um erro absurdo de querer viver, se justificar e buscar a salvação através das obras da lei, através das obras. Isso é Babel. A lei é absurda, chega a ser absurda para o padrão humano. Não temos capacidade alguma para cumpri-la. A lei foi dada não para que o homem vivesse ou fosse justificado por ela, ou fosse salvo por ela. A lei não foi dada com essa finalidade, para que o homem vivesse ou fosse justificado por ela, ou fosse salvo por ela. Esse não foi o motivo pelo qual a lei nos foi dada. Múltiplos são os motivos pelos quais ela nos foi dada, e não foi para sermos salvos por ela, eu vos afirmo. São muitos os motivos, múltiplos os motivos pelos quais a lei nos foi dada, mas não foi para que fôssemos salvos por ela. A lei não pode salvar ninguém. A lei não veio para que fôssemos salvos por ela, porque ela não pode salvar ninguém. Ela não pode salvar ninguém. Ninguém, a lei não salva. Porque a lei chega a ser absurda para nós humanos. Ela é uma impossibilidade humana. Uma impossibilidade humana.
ela não foi dada para que fôssemos salvos por ela, porque a lei não pode salvar ninguém. Vejamos, portanto, alguns motivos pelos quais a lei nos foi dada. Já que ela não foi dada para nos salvar, para que fôssemos salvos por ela, quais os motivos para ela ter sido dada para nós? São muitos os motivos. Vou falar brevemente sobre alguns. E gostaria de começar dizendo que a lei foi dada para que conhecêssemos o caráter perfeito de Deus. A lei foi dada para que pudéssemos conhecer o perfeito caráter de Deus. Perfeito caráter de Deus, porque a lei reflete o perfeito caráter de Deus, a perfeição total do nosso Deus. A lei reflete a perfeição de Deus. A lei também nos foi dada para que fôssemos convencidos, da nossa total incapacidade de cumprir as exigências de perfeição que Deus exige. Eu vou até repetir. A lei nos foi dada também para que fôssemos convencidos da nossa total incapacidade de cumprir as exigências de perfeição que Deus exige. E em função disso, fôssemos convencidos da nossa incapacidade de chegar até Deus. Não dá para chegar até Deus. A lei deveria nos convencer disso também. A lei deveria nos convencer de qualquer tentativa de autojustificação. Porque era para a gente ler, meditar na lei e se convencer da nossa total incapacidade de cumprir as exigências de perfeição que Deus exige. Deveríamos desistir prostrados de qualquer tentativa de autojustificação. E o fruto dessa constatação óbvia a respeito da lei, deveria ser um ser humano humilde em todas as direções, tolerante em todas as direções. O que teria que brotar da constatação óbvia de que a lei é uma impossibilidade humana, o fruto dessa constatação deveria ser um ser humano humilde em todas as direções, tolerante em todas as direções e, sobretudo, convencido da necessidade de um Salvador, de uma graça redentora, salvadora, de um Deus redentor e salvador. A lei foi nos dada para que a gente entendesse a extrema necessidade que temos da graça de Deus. Porque a lei é uma impossibilidade humana, nós não conseguimos cumprir as exigências que Deus exige.
As exigências de Deus de perfeição são impossíveis para nós humanos. Então a lei nos foi dada para que no momento em que meditássemos nela, caíssemos prostrados em humildade perante Deus, para que o ser humano fosse humilde em todas as direções, tolerante em todas as direções, pois ao meditarmos na lei, seríamos convencidos da necessidade de um Salvador, de uma graça e de um Salvador, de um Redentor, graça redentora, um Deus Salvador, porque ao nos depararmos com a lei, nos depararíamos com o impossível. É impossível chegarmos até Deus. Ó Senhor, como que eu vou me salvar, Pai? É impossível me salvar por esse método, por essa lógica, por essa mecânica. Então, Senhor, como que eu vou me salvar, Senhor? Eu preciso da Tua graça, porque pela lei não dá. A lei é impossível de ser cumprida pelo ser humano, ela é uma impossibilidade humana. Pois a lei expressa, mostra com todas as letras o altíssimo padrão que Deus exige, para que o homem possa ser minimamente merecedor de alguma coisa. A lei expressa, mostra com letras garrafais, com todas as letras, o altíssimo padrão que Deus exige para que o homem possa ser minimamente merecedor de alguma coisa. O homem quer merecer, ele se acha bom, ele se acha merecedor de alguma coisa, então cumpra a lei. Senhor, mas não dá. Não dá para cumprir a lei. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua graça, que é favor imerecido. É Deus dando tudo para quem não merece nada, porque o ser humano jamais será merecedor de alguma coisa, porque ele jamais conseguirá ser perfeito. Perfeito assim como Deus é perfeito. É por isso que a lei nos foi dada, porque a lei reflete o caráter de Deus, que é perfeito. A lei reflete a perfeição de Deus. Deus é perfeito. E se você, ser humano, quer ser o bom, quer se auto-justificar, você tem que ser assim como eu, Deus, você tem que ser perfeito. Então cumpra a lei. Aqui na lei, se você cumprir, você vai ser perfeito, assim como eu, Deus, sou perfeito. Tinha que brotar um ser humano humilde. Toda vez que o ser humano meditasse na lei, ele tinha que ser mais e mais e mais humilde, mais e mais e mais e mais tolerante com o seu irmão, porque não há homem bom aqui nessa terra. Eu não sou bom e você não é bom, bom é somente Deus. E sim, a lei é absolutamente santa e justa, porque ela reflete o caráter de Deus, ela reflete Deus, a perfeição do nosso Deus. Portanto, a lei é absolutamente santa e justa, porém o homem é um ser caído, frágil e injusto, simples assim. E isso o incapacita a cumpri-la em sua totalidade.
O ser humano é caído, frágil e injusto. Portanto, o ser humano é incapaz de cumprir a lei. O ser humano não tem nele a capacidade de ser perfeito. Não tem. E, portanto, é uma total impossibilidade humana cumprir a lei de Moisés. Porque o ser humano não tem nele a capacidade de ser perfeito, assim como Deus é perfeito. E, portanto, eu não consigo me justificar diante de Deus, eu não consigo alcançar Deus. A Torre de Babel é uma impossibilidade humana, porque o ser humano não tem nele a capacidade de ser perfeito. Eu ia me esquecendo. Tem mais um detalhezinho. Por gentileza, abre lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Podia me esquecer disso. Tiago 2,10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Vou ler de novo. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O padrão para que o homem, porventura, pudesse, quem sabe, chegar até Deus, ou pretender ser merecedor de alguma coisa, é a perfeição. Porque se o homem cumprir toda a lei e tropeçar num pontinho umzinho só, ele se torna culpado de toda a lei. Ele é réu de juízo. Se o homem fosse capaz de cumprir a lei de Moisés, aí sim ele poderia começar a ter algum mérito próprio. Se ele fosse capaz de cumprir a lei de Moisés. Aqui cabe um parênteses. Eu digo começar a querer ter algum mérito próprio, pois ao menos na minha cabeça, a criatura jamais teria como se justificar ou alcançar o Criador. Eu penso dessa forma, que a criatura jamais teria como se justificar ou alcançar o Criador, ainda que ela fosse perfeita. Ela é criatura. Deus é o Criador. São grandezas absolutamente distintas e incompatíveis em tudo. Criatura e Criador são grandezas absolutamente distintas e incompatíveis em tudo. Mas ok, em tese, o cumprir a lei na sua totalidade nos tornaria merecedores de algo. Em tese, sim. É que isso é meu. Eu creio que jamais criatura alguma teria como se justificar ou alcançar o Criador. Na minha cabeça, essa é a lógica mais plausível. Mas ok, em tese, cumprir a lei na sua totalidade nos tornaria merecedores de algo. Sim, em tese, sim. A lei, de certa forma, gostaria que você pensasse sobre isso. A lei, de certa forma, é uma resposta à Torre de Babel.
ao sistema Babel, ao fenômeno Babel. A lei é uma resposta para a Torre de Babel. Ao homem é uma resposta para o homem que queria e que achava possível chegar até Deus, ser maior do que Deus. A lei é uma resposta para o homem que acreditava conseguir chegar até Deus, que conseguiria, que almejava, que poderia ser maior do que Deus. A lei é uma resposta. Quer chegar até Deus? Quer ser maior do que Deus? Cumpra a lei. Eu já falei sobre isso no começo, porém eu gostaria de fazer mais uma ilustração. Abra lá em Apocalipse 3:20. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus vem até nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus vem até nós. E a única coisa que nos cabe, que precisamos fazer, é abrir a porta, é aceitar de todo o coração. É grátis para nós. Como a lei era impossível de ser cumprida pelo homem, e a humanidade vivia em débito com Deus por causa do pecado de Adão, Deus veio até nós na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo cumpriu a lei e pagou toda a dívida do homem para com Deus. É simples assim. É simples assim. Como a lei era impossível de ser cumprida pelo homem, em virtude do pecado de Adão, a humanidade vivia em débito com Deus em virtude do pecado de Adão. Deus veio até nós na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo cumpriu a lei e pagou toda a dívida do homem para com Deus. Pois somente Deus seria capaz de satisfazer as exigências que Ele, Deus, impôs como condição para o livre acesso à sala do trono por parte do homem. Somente Deus seria capaz de satisfazer as exigências que Ele, Deus, impôs, para que o homem tivesse livre acesso à sala do trono. Para que o homem conseguisse chegar até Deus, Deus teve que vir e resgatar o homem, porque é Deus que vem, é Deus quem nos alcança, é Deus quem nos busca. É Deus quem tem misericórdia de nós. A chave do livre acesso e de tantas outras coisas foi entregue a Satanás pela mão do homem Adão. Portanto, nada mais justo que um homem, Jesus o homem, recuperar essa chave. Nunca é demais dizer que a lei também, além de tudo, serviu como um aio, uma ponte para nos conduzir a Jesus, para nos conduzir à graça. A lei é a progressividade da revelação. A revelação é sempre progressiva.
E a lei serviu como ponte, como aio para nos conduzir a Jesus, para nos conduzir até a graça. A lei era a sombra, a graça é a substância, a concretude. A lei e seus múltiplos métodos audiovisuais serviram para educar bebês espirituais. Ela foi um aio, uma ponte, um condutor para que pudéssemos chegar até Jesus, para que pudéssemos chegar até a graça. A lei é um método audiovisual utilizado para educar bebês. A lei e seus múltiplos métodos audiovisuais serviram para educar bebês espirituais. Método audiovisual, que é um dos mais indicados na alfabetização e instrução de crianças em modo geral. E a lei é cheia de audiovisual. A lei era a palmada no bumbum da criança que não obedecia, o castigo para o teimoso. A lei carrega uma linguagem para bebês espirituais. A lei vem toda carregada de ensinamentos para bebês espirituais. A lei estava toda carregada de ensinamentos progressivos para que pudéssemos hoje chegarmos até Jesus. A lei encarna a progressividade da revelação. A lei foi dada para bebês espirituais. Bebês espirituais. E este papel em específico da lei foi muito importante, muito importante. O de educar, instruir, alfabetizar os bebês espirituais da antiguidade, preparando a humanidade como um todo para receber e entender o ápice da revelação que é Jesus. A lei teve uma importância imensurável. Falamos brevemente sobre alguns. A lei nos foi dada para que pudéssemos conhecer o caráter perfeito de Deus, pois a lei reflete o caráter de Deus. A lei nos foi dada para que, quando meditássemos nela, caíssemos prostrados ante a nossa total incapacidade de cumpri-la. A lei nos foi dada para que fôssemos humildes em todas as direções e tolerantes em todas as direções e, sobretudo, entendêssemos a necessidade de um Salvador, de uma graça salvadora. A lei foi dada para que a gente entendesse que ela era impossível de ser cumprida. A lei foi dada para que humildemente, prostrados, reconhecêssemos que é uma impossibilidade humana ser perfeito, é uma impossibilidade humana ser bom, é uma impossibilidade humana eu julgar o meu irmão.
A lei foi dada para que acabasse toda tentativa de autojustificação, para que o homem entendesse que é impossível o homem ser bom. Impossível o homem ser bom, o homem não é bom. A lei foi dada como uma resposta à Torre de Babel. Aquele homem que queria, que achava possível chegar até Deus. A lei é uma resposta clara, é uma oposição clara a toda a mecânica do sistema Babel. Daquele homem que acredita que é possível se auto-justificar e chegar até Deus. A lei é santa e justa. Olha, vocês estão construindo uma torre de Babel ou múltiplas torres de Babel. Vocês estão perdendo seu tempo. O único jeito de alcançar Deus, o único jeito de vocês merecerem alguma coisa é cumprindo a lei que foi dada por intermédio de Moisés. Deus é santo e é justo, é irrepreensível. Para você chegar até Ele e de repente ser merecedor de alguma coisa, ainda que, como eu disse, eu não acredito que a criatura em tempo algum seja merecedora de nada, mas se você quiser fazer por merecer, tem que cumprir a lei. Esse sistema Babel é uma falácia absolutamente ilógica. A lei, que é santa e justa, também teve um papel extremamente importante na progressividade da revelação. Serviu como aio, serviu como ponte, serviu para instruir os bebês espirituais nessa caminhada progressiva até a plenitude da graça e a plenitude de Jesus. A lei foi muito importante. Ela foi nos dada não para que vivêssemos por ela ou que fôssemos justificados por ela ou que fôssemos salvos por ela. A lei não foi dada com essa finalidade. Nisso o judaísmo e o povo de Israel erraram e transformaram a sua religião em parte integrante do sistema Babel, do fenômeno Babel. A lei não foi dada para que fôssemos justificados por ela, para que vivêssemos por ela e fôssemos salvos por ela, jamais. Ela teve uma importância gigantesca, mas ela não pode salvar ninguém. A única forma de sermos salvos é através da graça. Graça, favor imerecido, Deus dando tudo a quem não merece nada. A lei aponta para um Redentor. A lei aponta para um Salvador que veio e pagou o preço. Todo o preço, não sobrou nada para eu pagar ou para você pagar. Nós não temos nada para pagar. Jesus Cristo já pagou tudo. É grátis para nós. Não foi barato, não é barato. A graça não foi barata. Jesus pagou um alto preço, mas Ele pagou todo o preço. Não sobrou nada para a gente pagar. É grátis. Isso é graça. É reconhecermos a nossa incapacidade. É reconhecermos a nossa finitude. É reconhecermos que nunca seremos perfeitos.
é reconhecermos a necessidade de um Salvador, de um Redentor. É reconhecermos que homem algum, em tempo algum, é bom. O homem não é bom, o homem é mau. Não está no homem a capacidade de ser bom, de ser incorruptível, de ser perfeito. E, portanto, não dá para se auto-justificar diante de Deus, porque para querer começar a se auto-justificar diante de Deus, eu tenho que, no mínimo, ser perfeito, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Se eu minimamente quiser me equiparar a Ele, para começar a conversa, eu tenho que ser perfeito. Sem o requisito da perfeição, não dá nem para começar a conversar. Não dá nem para começar a conversar. Graça, favor imerecido, Deus dando a tudo a quem não merece nada. A gente não merece nada, mas Deus nos deu a salvação grátis. Ele nos deu o livre acesso à sala do trono, porque Ele veio na pessoa de Jesus pagar o preço para que pudéssemos ter livre acesso à sala do trono. Eu gostaria de finalizar deixando apenas uma introdução de um conceito para vocês irem meditando aí em casa. Apenas uma introdução. Não falarei hoje sobre o mistério da Trindade, que muitas religiões que usam a Bíblia negam. Fazem uma confusão danada sobre esse assunto. A Trindade é um mistério, ponto. A Trindade é um mistério. E por essas religiões não conseguirem explicar de maneira racional esse mistério, eles refutam como mentira, heresia. Porém, a Bíblia, na minha opinião, é muito clara e taxativa ao afirmar que Deus é uma trindade. Deus subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia é taxativa, é muito clara ao afirmar isso, na minha opinião. O fato de um fenômeno não poder ser detalhadamente explicado pelo homem, devido às nossas muitas limitações, sejam limitações mentais, linguísticas, cognitivas, a gente é uma limitação em essência, encarnada. E o fato de um fenômeno não poder ser detalhadamente explicado pelo homem, por causa dessas infinitas limitações que temos, não evidencia de forma alguma a inexistência do fenômeno. Existem muitas coisas no universo que sabemos da existência, mas não conseguimos explicar em detalhes. Aliás, vamos falar a verdade, né? Vamos parar de prepotência. Nós não sabemos nada de nada. Nós não sabemos nada de nada vezes nada, elevada à milésima potência de nada. Multiversos, universos paralelos,
Buracos negros é sabido que existem. Sim, existem, mas há mais perguntas do que respostas. Há ainda muito mistério envolvido. A gente não sabe de nada, na verdade. A gente não sabe nada. Nós somos a encarnação da limitação. Somos limitados em tudo, limitados fisicamente, mentalmente, linguisticamente. Somos um poço de limitação. Agora, se o meramente físico, finito, perecível, carrega tantos mistérios, buracos negros, universos paralelos, carregam tantos mistérios, e isso é meramente físico, é meramente perecível, é meramente finito. Se isso carrega tantos mistérios e há mais perguntas do que respostas, imagina o eterno, imagina Deus, imagina quantos mistérios Deus carrega. Seu buraco negro, o multiverso, carrega mistérios insondáveis, ao menos até os dias atuais. Agora você imagina Deus que é inatingível. Nenhuma criatura nunca conhecerá plenamente Deus. Deus é inatingível. Nenhuma criatura nunca conhecerá plenamente Deus, entenderá plenamente Deus, entenderá todos os mistérios de Deus. A Trindade é um mistério, Deus é um mistério. A gente nunca vai entender plenamente Deus, a gente nunca vai conhecer Deus plenamente. Penso que Deus, eu quero que você guarde esse conceito que eu vos direi, que eu vos digo agora. Penso que Deus sempre tem que se esvaziar para assim ser acessível à criatura. Penso que Deus sempre tem que se esvaziar para ser acessível à criatura. Penso, isso é coisa minha. Penso eu que Satanás, Lúcifer, acreditou que conhecia Deus em sua plenitude. Penso eu que Satanás acreditou que conhecia Deus em sua plenitude. E como ele achava que conhecia Deus em sua plenitude, ele achava que dava para encarar. Achava que poderia sair vitorioso da sua empreitada regada ao orgulho e prepotência. Aí quando ele tomou a mão para a cara, ele deve ter assustado. Opa, parece que essa parte eu não conhecia, esse poder eu não conhecia. Porque quando eu leio sobre a queda, a rebelião e queda de Lúcifer, é uma coisa para mim tão estapafúrdia, destituída de mínima lógica. Como é que você vai encarar o Deus Criador? Como é que você vai querer se equiparar ao Deus Criador, se auto-justificar perante o Criador? E Lúcifer, ele era perfeito, ele era o querubim ungido, maravilhoso, lindo, onipotente. Não, onipotente não. Maravilhoso, lindo.
Ele não era imperfeito como somos. Ele não estava sujeito às mesmas coisas que nós. Não era perecível como nós, eu digo. Não era mortal como hoje somos, eu quero dizer. É inconcebível a rebelião que brotou dentro do coração dele. Sim, o orgulho justifica todas as loucuras. Sim, o orgulho justifica toda a demência da criatura. Mas eu penso que Satanás tenha um plus aí. Eu penso que Satanás acreditava conhecer tudo de Deus, porque eu acho inconcebível armar uma rebelião contra Deus. Tem como? Eu acho que a única coisa que me explica minimamente isso é o fato dele acreditar que conhecia tudo de Deus. Tomou a mão na cara, deve ter assustado, falou, poxa, parece que eu não conhecia essa parte. Eu creio, corroborando isso que eu vos digo, eu creio que criatura alguma jamais conhecerá Deus na sua plenitude. A Trindade é um mistério. Vou até pegar esse ganchinho para você ir amarrando as informações aí na sua casa. A Trindade é um mistério. Dita e repetida muitas vezes no Evangelho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas muitas religiões negam pelo fato de não conseguirem explicar esse mistério. A gente não consegue explicar nem um buraco negro, nem um universo paralelo, são infinitas perguntas e quase pouquíssimas respostas. Isso falando do finito, do perecível. Agora imagina Deus. Não é porque eu não consigo explicar um fenômeno que ele não existe. Não é porque eu não sei tudo do buraco negro que ele não exista. O buraco negro existe, é comprovado, embora eu não saiba quase nada sobre ele. A Trindade é uma realidade, embora eu saiba quase nada sobre ela, porque ela é um mistério. Eu creio que criatura alguma jamais conhecerá Deus na sua plenitude. Satanás achava que conhecia tudo de Deus, mas na minha opinião não conhecia, porque senão ele não tinha armado aquela rebelião insana, na minha opinião destituída da mínima lógica. Criatura alguma jamais conhecerá Deus na sua plenitude, como ele realmente é. Criatura alguma suportaria tamanha glória. A glória inacessível de Deus. Deus sempre tem que se esvaziar. É nisso que eu acredito. Deus sempre tem que se esvaziar para assim ser acessível à criatura. Deus sempre tem que se esvaziar. O ápice desse esvaziar foi Jesus Cristo assumir a forma humana. Deus se esvaziou de forma imensurável e assumiu a forma humana para que fosse assim acessível a nós humanos. E assim eu creio que em todas as direções
Deus se esvazia para ser assim acessível às suas criaturas, pois criatura alguma jamais conhecerá Deus na sua plenitude, como Deus realmente é. Deus é insondável, Deus é um mistério, e Ele nunca será conhecido como Ele realmente é. São grandezas distintas. Deus é o Criador e nós somos criatura. O anjo é criatura. Todos somos criaturas de Deus. Ele tem que se esvaziar para que assim possa ser acessível a nós, ou melhor, para que nós consigamos acessá-lo. Fiz essas considerações finais para vos fazer meditar sobre o tamanho de Deus, sobre o tamanho da graça, sobre o tamanho do Evangelho da graça. Quão grande, quão insondável, quão poderoso é o nosso Deus. E quão grande é o amor dele por mim e por você. Quando penso no tanto que Jesus teve que se esvaziar, ele foi ao extremo. Deus se esvaziou completamente e morreu na cruz para nos salvar. Quando eu penso no tanto que Deus se esvaziou, ele foi ao extremo do extremo do extremo do extremo. Esvaziou-se completamente de toda a sua glória e veio morrer naquele madeiro para nos salvar. Olha o tamanho do amor. Quão grande é o nosso Deus. Essas considerações finais carregam isso. Quão grande, quão insondável, quão magnífico é o nosso Deus, quão misterioso é o nosso Deus. Jamais criatura alguma conhecerá Deus como Ele realmente é. Eu penso dessa maneira. E mesmo Deus sendo totalmente insondável, Deus sendo um mistério, Deus sendo tão perfeito, nosso Deus é irrepreensível. Mesmo assim, Ele manifesta um amor por nós que sinceramente me emociona. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa emoção que eu sinto quando eu falo de Jesus, quando eu sinto a presença de Jesus, quando minimamente eu entendo quem Jesus é, quem Deus é. Jesus, Deus se esvaziou completamente, morreu numa cruz para nos salvar, por amor, verdadeiro amor. Um Deus que jamais eu conhecerei na sua plenitude, tão grande, tão maravilhoso Ele é. Morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Você consegue mensurar isso? Um Deus que não cabe na concepção e na mente de criatura alguma, em tempo algum, morreu na cruz do Calvário para nos salvar.
única e exclusivamente por amor, verdadeiro amor. O Deus Supremo nos ama de uma maneira que não tem como eu não me emocionar quando eu penso nisso, quando eu viajo nessa direção. Então, a partir de hoje, tudo que você for fazer, faça por amor. Que o amor seja o motivador da sua vida. Tudo tem que ser amor. Deus é amor e é graça. Quão maior é o nosso Deus do que o buraco negro. Quão mais misterioso é o nosso Deus do que o buraco negro, do que os universos paralelos, os multiversos. Quão infinitamente maior é Deus do que o universo todo. Ele é antes de tudo, Ele é o alfa e é o ômega. Ele é antes do universo, Ele é maior que o universo. Portanto, Ele é infinitamente mais misterioso que o universo, porque foi Ele quem criou todo o universo. E se eu não compreendo o universo, compreendo nada. Você imagina a complexidade de Deus. De um Deus que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quão grandioso é isso! Quão misterioso é isso! Quão maravilhoso é isso! Esse Deus que não cabe no universo, porque Ele é maior que o universo, morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Isso é um mistério. É um mistério. Esse amor de Deus é um mistério que jamais conseguirá ser explicado. O homem não consegue explicar nada, a gente não sabe de nada. Esse Deus onipresente, onipotente, onisciente, Criador de todas as coisas, morreu na cruz do Calvário, no planeta chamado Terra, pela mão de políticos e religiosos. Como explicar isso? Como explicar isso? Pelo amor, sim, só o amor explica isso. Mas como explicar o amor? Como explicar o amor? Não tem explicação. A graça não tem explicação. Deus nos deu tudo sem merecermos nada. Para começar a conversa, a gente tem que minimamente aprender a amar. Temos que minimamente aprender a amar, porque todo mistério contido no cosmos é infinitamente menor do que o mistério contido no amor de um Deus criador de todas as coisas, que morre de pendurado no madeiro por amor a seres completamente imperfeitos, maus, e que se acham bons, totalmente equivocados em seus caminhos, cheios de autojustificação, construtores de pilares cósmicos,
prepotentes que acreditam poder alcançar Deus. Sim, que mistério esse amor. Eu não canso de me emocionar com esse mistério, não canso. Não tem como explicar uma coisa dessas. Me perdoem a franqueza. Não tem como explicar um amor tão grande assim. Somente Jesus Cristo. Não cabe na minha mente um amor tão maravilhoso como esse. Eu tenho que, no mínimo, me prostrar aos pés de Jesus e pedir misericórdia. E obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o meu Redentor, é o meu Salvador, porque a lei jamais poderia me salvar, a lei não salva ninguém. Obrigado, Senhor, meu Redentor, meu Salvador, obrigado por ter vindo nos salvar com um amor que eu não consigo descrever, um amor que é um mistério. Portanto, tudo que você for fazer na sua vida daqui para frente, faça com amor. Faça tudo com amor, por amor, que o amor seja o motivador da tua vida, que o amor seja a mola propulsora da sua vida, que tudo na sua vida gire em torno do amor, da compreensão, da humildade e da tolerância. Que Deus os abençoe, que possa completar essa mensagem em vossos corações. Graça, Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sobrou nada para a gente pagar, Ele pagou tudo. Todo o preço foi pago por Jesus. Cabe a nós apenas abrirmos o nosso coração e deixarmos que o Espírito Santo, que Deus faça morada em nós. Faça morada em nós, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É grátis, é graça, é Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço.